Olá, 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 bom dia, boa tarde, boa noite a todos, bem-vindos novamente para mais um Podizagem, o nosso podcast de aprendizagem para a vida. É um prazer estar com vocês. Eu apresento aqui o meu colega e host Júlio, mas não vou ainda falar o nome do meu convidado. Então passo a bola aqui, mas antes de mais nada, se inscrevam nos canais, deixem o seu like, deixem os seus comentários. Para a gente é bastante importante aí contar com os comentários de vocês, saber o que vocês estão achando dos episódios. E vamos lá, que vai ser uma conversa muito bacana, estou super animado. E aí, Júlio, como estão as coisas? Vamos lá, meu amigo. Novamente aqui usando o nosso estúdio externo, aqui fazendo a gravação externa, aqui a nossa segunda oportunidade de fazer isso. Aproveitar que hoje não está chovendo aqui na cidade de Joinville e além de não estar chovendo, está quente. Um dia atípico para essa época do ano. E antes que o nosso convidado derreta aqui do meu lado, eu vou aproveitar para sempre usar aquela metodologia ou aquele formato que a gente sempre faz nos nossos episódios, pedir antes de se apresentar, de dizer o que faz, qual que é a ocupação principal, enfim, qual que é a história, qual que é o nome da pessoa. Eu vou pedir para o nosso convidado contar uma história de aprendizagem para que vocês lembrem dele com essa história, né? E no final ele vai dizer quem ele é. Vocês vão ficar surpresos aí, tenho certeza. Bom, Júlio, eu acho que eu vou contar uma história que mais ou menos vai me entregar, mas eu tava indo para o meu primeiro Jogos Olímpicos e eu estava muito animado e muito empolgado, principalmente porque eu estava fazendo parte da mesma equipe que Gustavo Borges dispensa introduções ou apresentações, né, um ícone do esporte e da natação do nosso país. E a gente estava caminhando no primeiro dia, então, em direção à piscina olímpica, lá em Sydney, na Austrália. E eu tentava ficar sempre o mais próximo possível do Gustavo para ver se eu conseguia absorver alguma coisa por osmose ali, né? Só de estar perto do cara que era uma lenda. E aí a gente caminhando em direção à piscina, o Gustavo olhou para mim, do alto dos seus 2 metros e 3 centímetros, literalmente olhou para baixo, né, para falar comigo, rapaz de 1,80 m eu sou, e falou assim: Fischer, tu não faz nem ideia do que você está fazendo aqui, né? E no primeiro momento aquilo me incomodou muito, sabe, Júlio? Aquilo me perturbou assim por algumas horas depois, porque qual foi a minha percepção imediata, assim? Eu pensei comigo, né? Mas eu sou um atleta olímpico tanto quanto você, nós estamos na mesma equipe. Por que você sabe o que você está fazendo e eu não sei o que eu estou fazendo? E muitos anos depois, aquilo foi sendo digerido por mim durante... Que idade tu tinha quando ele falou isso? Eu tinha 20 anos. E aquilo foi digerido por mim durante muitos anos, e quando eu fui para a minha segunda Olimpíada, 4 anos depois, eu finalmente entendi o que ele quis dizer. Na verdade, ele não estava me criticando e dizendo que eu não sabia o que estava acontecendo. Ele estava dizendo que aquilo era algo tão importante e seria tão importante para a minha vida e para o meu legado como pessoa que eu ainda não tinha a dimensão do tamanho daquilo que eu estava fazendo parte. Então, foi algo que me marcou e que a primeiro momento me deixou chateado, mas que num segundo momento me fez entender e compreender ainda mais a importância dos Jogos Olímpicos. Meu nome é Eduardo Fischer, eu sou ex-atleta olímpico, ou dizem as pessoas que você nunca deixa de ser um atleta olímpico. Então eu vou tirar o ex, atleta olímpico de natação, nadei as Olimpíadas de Sydney em 2000 e Atenas em 2004, e atualmente sou advogado formado em Direito pela Faculdade de Direito de Joinville, e tirei minha OAB pela OAB de Santa Catarina e hoje sou militante na área do contencioso tributário. Seja bem-vindo, então, Eduardo Fischer. Bem-vindo. E que bom, que história bacana, hein, William? O que você achou? Não, já fico empolgado. Eu, um atleta muito amador, ter a oportunidade de falar com um atleta olímpico, é incrível. Muito legal, estou super animado. Vamos lá. Eu já queria começar aqui, Fischer, querendo tirar uma... Eu acho que é sempre uma dúvida de quem pratica um esporte de forma amadora ou não, mas principalmente em que momento você, dado toda a carreira que você teve, a dificuldade que é, né, conseguir uma vaga olímpica para pouquíssimos atletas, e hoje você numa área tão complexa quanto a área tributária, né, que eu também tenho
algum conhecimento de anos, qual familiaridade entre as complexidades de uma vida de alta performance, tanto no esporte quanto na vida profissional, né? Qual é o elo que você, hoje, depois de ter vivenciado tão intensamente a carreira de esporte e hoje está vivendo uma outra jornada, que paralelo você consegue traçar e características são tão relevantes para as pessoas atingirem seus objetivos, ainda mais objetivos tão enormes quanto os que você alcançou até aqui? William, essa pergunta ela é muito bacana e muito pertinente, primeiramente porque eu costumo dizer que tem um mosquitinho me incomodando aqui. Primeiramente, eu costumo dizer que talvez não exista desafio maior do que subir no bloco ou entrar na quadra ou vestir o kimono ou segurar a raquete, qualquer que seja o esporte olímpico. Não existe desafio maior do que você enfrentar uma disputa nos Jogos Olímpicos, por N motivos. Primeiro porque a competição em si só ela é talvez a mais disputada ou a mais difícil do mundo. Depois porque o mundo inteiro está parando para assistir aquela competição. E por fim, porque é o grande objetivo e todo mundo tem aquele minuto, aquele segundo, aquela partida ou aquele set. É o resumo, talvez, de uma vida inteira num instante. Então, essa dificuldade de enfrentar esse desafio, ele é tão grande que eu costumo dizer que agora, no direito, qualquer outra dificuldade que eu tenha, para mim, ela é menor ou menos complexa do que a complexidade que eu tinha no esporte. E isso me criou, vamos dizer assim, criou uma casca grossa e me preparou para a vida. Porque a gente sabe que a vida não é algo simples e a vida não é só mil maravilhas, a vida não é bela, né? Todo mundo diz, a vida é bela. A vida é, como dizia, se eu não me engano, o Clarice Lispector, a vida é um soco no estômago. A gente vai passar por dificuldades, a gente vai perder, a gente vai cair. E, aliás, a graça de toda a experiência do ser humano é essa. Tentar alcançar os seus objetivos e tropeçando no meio do caminho, mas nunca desistindo de alcançar o grande objetivo. Então, o paralelo que eu traço é sempre esse. A gente consegue enxergar isso no esporte porque é um pouco mais fácil, um pouco mais palpável, né? Você treina, para num determinado momento dar o seu melhor resultado. E talvez, às vezes, na vida, a gente não consegue ter essa, vamos dizer assim, essa projeção tão nítida. Porque você trabalha, estuda para alcançar um objetivo. E seja qual for o objetivo, é ganhar um aumento, é ser reconhecido na sua área de trabalho, é inovar, é criar algo novo que vai te projetar, é uma realização pessoal, é uma realização familiar, enfim. O seu objetivo pode ser o mais diferenciado possível. E isso que dificulta ter essa projeção tão nítida, que no esporte é mais nítido, porque na natação é muito simples, a gente treina para tentar ser mais rápido e bater na frente. No atletismo a gente treina para correr mais rápido e chegar na frente do adversário. No basquete é para acertar o maior número de cestas, no vôlei é para acertar aquela cortada, no judô é para derrubar o adversário. Ou seja, é muito fácil visualizar no esporte qual que é o resultado e o que você tem que fazer para chegar no resultado. Não existe meio caminho. O caminho é muito treino, muita dedicação, muito esforço, muito suor, para conseguir fazer o melhor possível naquele momento. Então, o paralelo é esse. Na verdade, eu acho que o esporte de alto rendimento e qualquer outra coisa que você vá se dispor a fazer na vida são muito iguais, são muito similares. Você tem que praticar, você tem que treinar, você vai errar, você vai acertar para chegar no seu objetivo. E o objetivo pode ser o mais variado, como eu disse. No meu caso, era ser mais rápido possível na piscina, na época que eu era atleta. Vou aproveitar a tua pergunta aí, William. Continuar ela aí. Eu tenho 3 filhos que são atletas. Inclusive nada aqui essa mesma piscina que eu acho que você começou aqui também, Comecei né? aqui. Uhum. Às vezes eu me pergunto se... Eu vejo que o esporte ele pode ensinar várias lições, né, sobre como se comportar em desafios reais depois, fora do esporte. Eu acho que tem vários paralelos. Mas uma coisa que às vezes eu fico pensando é: será que o fato de você estar num ambiente que tem regras bem definidas, né? Porque o esporte ele tem a lógica, ele tem a regra, ele tem o tempo, a métrica, tudo, a regra está pronta, né? E você acha que isso às vezes
em contraste com a vida real, né? Que às vezes essas regras ou não estão claras, ou elas não são seguidas, né? Diferente de uma competição que se alguém não segue a regra é desclassificado, né? Eu não sabia até ver os meus filhos competirem, né? Então, pô, se nadar o estilo errado, se botar o pé, se o juiz não vê que você encostou com as duas mãos, ou se ele interpretar qualquer coisa, né? A gente vê criança que bate recorde e é desclassificado, né? Porque o juiz achou que ele não nadou o estilo corretamente. Então, na vida real, a gente sabe que não tem um juiz, né? Não tem. Como é que você faz esse paralelo, Fischer? Você acha que, para você sentiu isso na pele quando você, por exemplo, entrou na carreira de direito, né? A gente sabe que é um segmento que é bem, apesar de também trabalhar com lei, teoricamente, com regras, assim, às vezes para conseguir um cliente você está concorrendo com outro escritório, com outro, e não tem muita lei às vezes para definir essa interação. Então, como é que é esse paralelo na tua cabeça? Eu vou dizer que realmente isso no início é conflitante, é dicotômico, porque, como você falou, né, o esporte ele tem as regras e nem sempre elas são seguidas. A gente sabe que existem pessoas que tentam burlar a regra, e alguns esportes a regra é interpretada de formas às vezes que prejudicam ou ajudam certos adversários, mas enfim, o importante é que as regras estão lá, elas são claras e a gente sabe como fazer para chegar no objetivo. E no meio empresarial, às vezes isso também não é muito claro. Mas o fato é que a grande questão aqui, e o foco tem que ser assim, na disciplina e no objetivo que você quer chegar. Eu quero chegar naquele objetivo. Por mais que eu tenha regras distintas ou regras mais flexibilizadas no meio empresarial, eu tenho que trabalhar duro para isso. E esse legado que fica do esporte, a gente vai trazendo junto no empresarial, né? É claro que o judiciário hoje sendo uma caixinha de surpresas, porque o juiz é uma pessoa como outra qualquer e tem o seu entendimento sobre determinado caso, que às vezes não é o mesmo que o seu. Então eu costumo falar que era mais fácil, entre aspas, treinar e competir do que advogar. Não no sentido de ser fácil assim, mas no sentido de que é um ambiente mais controlado. Você depende mais, basicamente, mas é mais no esporte individual, né? Você depende basicamente de você mesmo. É da sua determinação, é do quanto você vai empenhar de esforço, é de quanto você está determinado e está disposto a abrir mão de outras coisas para chegar naquele objetivo. E a gente sabe que no meio empresarial nem sempre é assim. Às vezes não depende única e exclusivamente da pessoa. E isso no começo é diferente, mas, como eu disse, aquela casca que a gente criou, né, enfrentando dificuldades e lesões e treinos mal feitos e resultados não tão esperados quanto aquilo que a gente esperava, toda essa casquinha, né, essa lidar com frustração, acho que é uma grande lição, né? Exatamente. Aprender com nossos erros. E isso o esporte ensina muito bem e você acaba levando isso para o meio empresarial também. E como é que tenho você... uma pergunta. Opa, desculpa. Pode falar, William, pode falar. Eu sei que hoje você vai querer explorar o nosso convidado. Não, mas é que a minha pergunta acho que vai ser bem simples, mas que eu tenho uma curiosidade. Quando você sobe, você chega na Olimpíada e aqueles segundos antes do apito de você mergulhar, o que passa na cabeça naquele instante? Porque entre você sair do vestiário, vai caminhando, chega na sua posição, aquele instante que você, tanto como você falou, tanto treinou, tanto se dedicou e aquele momento chega. O que passa, ou se é que passa, alguma coisa naquele instante? Eu tenho essa curiosidade. William, assim, no esporte de alto rendimento, pelo menos para mim, né? Quanto mais bem preparado o atleta está, ou involuntariamente. Então, assim, se por algum motivo você não fez a preparação ideal, tudo distrai o atleta e tudo passa na sua cabeça. E eu vou dar o exemplo da minha primeira participação olímpica, que foi em Sydney, quando na verdade, quando eu cheguei nos Jogos Olímpicos pela primeira vez, eu nem esperava ser um atleta olímpico. Tanto que 2 anos antes eu não estava nem entre os 5 melhores nadadores do Brasil,
mal e mal era o melhor atleta da minha categoria, eu tinha 18 anos, né, em 98, eu fui para a Olimpíada em 2000, então em 98 eu sequer almejava ou imaginava que eu podia ser um atleta olímpico. E as coisas foram acontecendo, eu fui melhorando e de repente eu estava na competição mais importante do planeta, sem saber se realmente eu estava preparado para aquilo ou se minha preparação tinha sido a ideal. Então, em Sydney, o público me distraiu. Foi o maior público, se eu não me engano, até hoje, o maior público de natação nos Jogos Olímpicos foi em Sydney, porque o australiano é um cara aficionado pela natação. Se eu não me engano, eram 14 mil pessoas. Eu acho que nenhuma outra episódio nenhuma outra sede olímpica, edição olímpica, trouxe tantas pessoas para assistir a natação como foi em Sydney. Então, o grande número de pessoas, eu pensava naquela câmera que estava filmando a gente entrando na piscina, que aquela imagem estava sendo transmitida para minha casa e para os meus amigos. E o que as pessoas iam pensar da minha performance? Será que eu ia performar no que eles esperavam? Então, assim, muitas coisas me distraíram em Sydney. E quando eu cheguei 4 anos depois em Atenas, quando eu estava muito bem preparado, muito bem focado, muito bem determinado, eu vou te falar, William, que poucas coisas me distraíram. E a única coisa que eu pensei quando eu subi no bloco, eu tenho que ir e voltar do jeito que eu fiz 500 vezes durante a minha preparação olímpica de 2001 até 2004. Então eu só pensava isso. Cara, eu treinei essa prova, essa ida e volta, no 100 metros peito, no caso, né? A piscina olímpica tem 50 metros, a minha prova era o 100 peito. Eu tenho que ir e voltar. Cara, eu fiz isso inúmeras vezes no treino. E muito bem feito. Então eu só preciso repetir o que foi exaustivamente treinado. E era só isso que eu pensava. Meus pais estavam na arquibancada, eu lembro de ter olhado para eles, observado eles, mas isso não acabou não sendo uma distração. Então, assim, quanto mais bem preparado e muito mais focado você se encontra para fazer a sua prova, menos distração vai acontecer e menos coisas vão passar na sua cabeça e você vai só focar em ter um bom resultado e geralmente o bom resultado vai sair. E foi melhor o resultado Foi um dos melhores resultados da minha vida nas eliminatórias de Atenas. Eu passei para a semifinal, quebrei recorde sul-americano. E outras distrações depois vieram quando eu fui para a semifinal, que acabaram não deixando eu melhorar de novo a minha marca na semifinal, e eu parei na semifinal. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que assim, o atleta ele quer sempre o melhor, né? E o meu foco, o meu grande objetivo para Atenas era a final olímpica. E eu confesso que quando eu não consegui alcançar a final olímpica, eu fiquei muito decepcionado. Eu realmente desabei de chorar, abracei, quando eu pude sair da piscina, abracei meus pais e pedi desculpas para meus pais por ter frustrado, né? E que naquele momento meus pais falaram: imagina, você tá na competição mais importante do mundo, nadando entre os melhores nadadores do mundo, você chegou na 15ª colocação entre 8 bilhões de pessoas que habitam esse planeta. Você não tem por que pedir desculpas ou se sentir frustrado. E acho que assim, a gente tem que, até depois eu gostaria de falar um pouco sobre isso, a gente tem que ficar feliz com os nossos pequenos resultados, né? As nossas pequenas objetivos pessoais alcançados. Porque se a gente só pensar no lugar mais alto do pódio, qualquer outro resultado que não seja o lugar mais alto do pódio vai lhe frustrar. E a gente sabe que para chegar no primeiro degrau do pódio, invariavelmente vão ter derrotas, vai haver derrotas. E a gente tem que aprender com essas derrotas. Então, os pequenos objetivos pessoais têm que ser comemorados e têm que ser utilizados como fonte de energia para continuar caminhando em direção ao objetivo. E aí, William, o que você acha da gente ir para o nosso primeiro quadro? Eu acho que tem espaço já, hein? Vamos lá. Agora a gente vai para o nosso primeiro quadro aqui, Fischer, onde a gente quer saber ou ouvir de você uma experiência, como o nome do quadro já diz, o replay, que você vivenciaria novamente, que foi aquela experiência ou aquela jornada que aconteceu e que
te marcou e que você entende que tudo aconteceu da forma que você realmente idealizou e você viveria ela novamente? Para mim é muito claro, o ciclo olímpico, né? Eu reviveria todo o ciclo olímpico. Alguém pode dizer que é um tanto quanto masoquista esse pensamento, porque é tanto sofrimento, a gente sente tanta dor, a gente tem tanta lesão, a gente abre mão de tantas coisas que são bacanas nessa época da nossa vida, né? Juventude. Quantas horas por dia de treino um atleta nesse ciclo faz, geralmente na natação? Cara, o meu ciclo olímpico de Atenas, que talvez tenha sido o mais pesado da minha carreira, a gente passava 2 horas e meia pela manhã nadando, depois voltava para casa, comia, descansava, retornava para a piscina para mais 1 hora e meia de piscina e depois mais 1 hora e meia de musculação, e à noite eu ainda fazia faculdade de Direito. Mas eu passava de 6 a 7 horas basicamente fazendo esforço. E esforço que eu digo assim, não é 80%. Geralmente todo treino é para dar o 100%. E eu digo 100% assim, daquela proposta, né? A gente vai ter que fazer, sei lá, 30 de 100 num nível de, a gente chama de aeróbico 2, que é a frequência cardíaca até 160 batimentos. Então isso que eu digo, não dava para fazer, se o alvo era, eu vou falar em batimentos cardíacos, fica mais simples, né? Se o alvo era fazer as 30 repetições a 160, não dava para fazer a 140 ou a 170. Então, esse 100%, que não é que eu fazia tiros a 100% o tempo todo, mas eu me dedicava para a proposta do treino 100%. Então, todo dia era concentração física e mental, 100%. Então, era muito duro, foi uma preparação muito dura, mas a jornada foi fantástica, né? As pessoas dizem que o importante não é o resultado, é a jornada. Se isso for verdade mesmo, e eu levo isso para minha vida, a jornada para chegar até Atenas, para mim, foi fantástica. Eu viveria de novo, a despeito de tantas dores que eu senti e de abrir mão de tantas coisas bacanas da juventude, eu faria o replay da preparação olímpica. Legal. E nessa preparação né, intensa de física e mental e tal, ela foi feita nesse ciclo de Atenas, esse segundo, né? Foi feito aqui na tua cidade, em Joinville? Foi feito fora? Como é que foi essa preparação? Essa é uma pergunta. E outra que eu queria fazer já emendando, tá? Depois que você responder essa. Com que idade que você começou a praticar natação como um esporte mesmo? O ciclo de Atenas, a gente fez grande parte dele aqui em Joinville, nessa piscina aqui no fundo que vocês estão vendo. É até um tanto quanto desafiador e até estranho falar isso, porque a Olimpíada é realizada numa piscina olímpica de 50 metros, essa piscina aqui atrás tem 25. Então ela não é assim, vamos dizer, a piscina ideal para você treinar para os Jogos Olímpicos. Mas eu me sentia tão bem, né, aqui em casa. Eu cheguei a treinar, em 99 eu treinei, fiz um ciclo para o primeiro Pan-Americano que eu não consegui me classificar, que é o Pan-Americano de Winnipeg em 99. Eu fui para Belo Horizonte, eu fiz um ciclo no Minas Tênis Clube, depois em 2000, 2001 eu fui para o Vasco da Gama, naquele projeto olímpico do Vasco. Lá em São Januário tinha piscina de 50 metros. Então eu tive algumas preparações antes do ciclo de Atenas em piscina olímpica. Mas depois eu optei por retornar e eu fazia também a parte de musculação na Academia The Best, lá no Shopping Miller, que era uma excelente academia. Inclusive, se eu comparar com o que o Vasco e o Minas ofertavam, eu tinha uma condição até melhor de aparelhos aqui na academia de Joinville do que lá. Mas o fato de estar assim, né, a minutos de casa, as refeições, muitas delas eram feitas pela minha mãe, Dona Maria, e né, a gente sabe que o atleta precisa se alimentar bem, e minha mãe tinha sempre ansiada, eu morava com os pais. Então essa preparação olímpica ela foi grande parte dela feita aqui no Tênis Clube. Claro que boa parte da preparação, eu diria até que talvez 30%, ela é feita em competição. Então a gente competia muito, foi um ciclo que eu competi muito, eu viajei muito. Inclusive eu terminei de escrever o meu livro, ele vai ser lançado em novembro desse ano, e eu conto isso. Basicamente, vamos dizer, 30% do ano eu passava viajando e competindo fora, porque para você saber como você vai ter que se comportar na competição, você tem que competir. É lá que você vai tirar, né, fazer aquele ajuste fino de onde você pode errar, onde você pode melhorar e como melhorar. Mas realmente eu fiz a grande parte da preparação aqui em Joinville
com muitas viagens para o exterior e alguns training camps que a confederação produzia. A gente ia para Portugal, a gente ia para outros países para juntar a seleção e treinar junto. E aí, já aproveitando para responder a tua outra pergunta, eu sempre fui uma criança muito ativa, assim, eu adorava fazer esportes na escola, né? Quando tinha aquelas Olimpíadas da escola, eu tinha umas filas assim para escolher quem quer jogar basquete, quem quer jogar futebol. Eu entrava de uma fila em outra, assim, eu quero fazer tudo. E eu passava muito tempo aqui no clube também brincando. E eu comecei, com 12 para 13 anos, eu quis sair da aulinha com a professora Ana, com a tia Ana, para passar com o Ricardo, que era a equipe dos Jogos Abertos. Mas eu era muito pequenininho, eu era muito novo, mas eu já tinha essa vontade. Mas eu não era um bom nadador, assim. Então, até os meus 15, 16 anos, eu era um nadador, assim, regular. Eu tinha um ou outro título estadual, ele estava começando a ter um título estadual. O meu irmão, que é 3 anos mais velho, já era o 5º melhor do Brasil nessa época. Então, eu me espelhei muito no meu irmão, assim, eu queria ser muito que nem o meu irmão. Mas eu abracei, vamos dizer assim, a profissão de atleta com 17 anos. Ali que eu mudei muitos paradigmas na minha vida e eu falei assim, não, é isso que eu quero, é isso que eu gosto de fazer. E aí, nessa época, eu comecei a receber uma ajuda de custo do município para nadar Jogos Abertos. E já um ano depois eu fechei um contrato com Minas. Então, assim, 17 para 18 anos eu abracei a profissão. Antes eu era um atleta, mas eu não chamava de minha profissão. Então, basicamente, foi isso aí. Interessante, interessante. De uma forma geral, eu não sei, realmente não sei se você está acima da média. Eu acho que você está acima da média nesse. Eu vejo assim, hoje, né, as crianças que nadam com os meus filhos, assim, você vê que aquelas crianças que se destacam com 12, 13, meio que elas já. Eu acho que às vezes é muito o mindset do pai também, né? Dos pais, né? De olhar para a criança e falar, não, você tem potencial, ou um treinador fala, quando a criança se destaca, eu vejo assim, criança com 12, 13 anos que a gente ouve isso de outros pais, né? Não, a prioridade para meu filho não vai ser escola. Vou botar ele numa escola pública, ele vai sair da escola particular, porque exige muita dedicação, eu quero que ele se dedique mais pro esporte. Cara, a gente vê muito isso hoje em dia. Acontece. Eu não sei se na tua época já tinha isso aí. Não era tanto, não era tanto. As coisas eram mais. A informação não chegava tão rápido, né? E a gente não sabia, e não tinha. Algo que eu comento no meu livro, assim, a gente nem sabia que lugar a gente estava no ranking direito, né? As informações não chegavam. Mas, de fato, hoje você vê campeonatos nacionais de Mirim Petis, que é 8, 9, 10 anos. Na minha época não tinha isso. Você só podia se federar com 13, a partir do infantil. Então, os campeonatos nacionais eram a partir do infantil. Não tinha esse circuito nacional hoje, Mirim Petis, como tem, né? As coisas realmente são mais precoces hoje. Isso tem um lado bom e tem um lado ruim, né? Eu acho que, às vezes, quando você põe uma carga de treino muito grande numa criança muito nova, ela tem uma chance de cansar, enjoar ou machucar, né? Então, por isso que é muito bom ter esse olho clínico do treinador, do professor, saber dosar bem essa quantidade de cargas para que isso não vá influenciar de forma negativa no futuro da natação. E aí é onde a escola russa é um pouco diferente da nossa, porque a escola russa é assim, é porrada desde cedo. Se você não se der bem, é o próximo da fila, e assim vai, né? Eles têm que nem nos Estados Unidos também. Os Estados Unidos começa muito cedo, né? Porque eles têm um funil maior também, né? Eles têm essa parceria com a escola, e o adolescente no high school e o jovem na faculdade sabe que para ele ter alguma chance no esporte, ele tem que ir para a universidade. Então, na pior das hipóteses, se ele não alcançar o objetivo esportivo dele, ele sai de lá com um diploma. O que é louvável nos Estados Unidos e que a gente, infelizmente, não tem no Brasil, né? E às vezes é o contrário também, né? A única chance de entrar na universidade para muitos é através do esporte. Exatamente. E o meu pai tinha um pensamento um pouquinho diferente. Ele falou assim, você quer treinar, você quer nadar, te dou total apoio, pago suas viagens, mas você vai continuar estudando na escola particular que eu estou pagando, e você vai pelo menos passar direto com a média mínima, que é 7. Essa era a única regra que havia para eu continuar no esporte, que meu pai falou bem claramente, assim. E, inclusive, quando eu acabei o segundo grau e que chegou na época universitária, o meu pai manteve a fala. Não, você vai continuar treinando, eu vou continuar te apoiando, mas você vai fazer uma faculdade e vai tirar o canudo. E se você fizer, não importa se for se a média for 7, você tirar 7, tá tudo bem, mas você vai fazer. E hoje eu agradeço imensamente meu pai, porque
a gente sabe que o esporte tem uma vida útil muito curta e muito limitada. E hoje eu utilizo aquele canudo pelo qual meu pai, entre aspas, me obrigou, não me obrigou, né? Mas me incentivou a continuar fazendo, mesmo em alto rendimento. William, acho que temos espaço aí para o nosso segundo quadro já? O que você acha? Já sim. Vamos lá. Vamos lá. E agora, Fischer, a gente quer, nesse quadro Dica de Mestre, ouvir de você, de tantos insights e aprendizagem que você teve, qual é a dica de mestre para aqueles que estão em um momento importante, que estão aqui nos acompanhando e querem entender qual é a dica de mestre que o Fischer poderia compartilhar aqui com quem nos acompanha? Olha, William, eu estou longe de me auto-intitular um mestre, né? A gente teve tantos outros nadadores com tantos resultados mais expressivos que o meu, mas eu acho que eu tenho uma boa bagagem e nesse sentido, a minha grande dica, principalmente para o pessoal um pouquinho mais novo, é não se cobrar tanto em relação aos erros e às falhas e às eventuais derrotas, até porque, assim, elas vão acontecer. E às vezes a gente se cobra e acha que esse percalço, essa derrota, esse erro vai determinar o teu futuro. E quando a gente é mais jovem, isso pode às vezes abalar a gente a ponto de mudar o nosso caminho. A gente tinha um caminho traçado, aí tinha uma pedra no meio do caminho, a gente tropeçou, caiu. Eu acho que isso não é para mim e mudo o caminho e tenta uma outra coisa. Então eu aprendi isso muito com o esporte, né? Na minha carreira eu tinha um objetivo e eu vou dar um exemplo bem rápido. Quando eu me dei conta que eu podia ser um atleta pan-americano, já estava na véspera, vamos dizer assim, da seletiva. Então, de repente, com 19 anos, eu me dei conta que eu tinha uma chance real de ir pan-americano em Winnipeg em 99. E eu fiz um tempo, nas eliminatórias do sem peito no Troféu Brasil, 4 centésimos do índice pan-americano. E isso foi nas eliminatórias. E aí eu fui para... Não pegou o índice por 4 centésimos. Fiquei, né? E eu tinha mais uma chance, que era a final. Não peguei o índice por 4 centésimos. E era um sonho participar do Pan-Americano. E eu lembro que naquela época a seleção estava meio que formada já com o Fernando Scherer, Gustavo Borges, o Rogério Romero, as pessoas que eram, assim, minhas referências no esporte. E aí eu fui pro hotel e descansei, não, agora, afinal, eu vou conseguir. E por um sem número de fatores, entre nervosismo, enfim, eu acabei piorando muito o meu tempo. Eu não fiquei 4 centésimos do índice, eu fiquei 1,5 segundos do índice. E aquilo para mim foi uma pancada muito forte, assim. Principalmente porque aquela equipe que foi pro Pan-Americano, pela primeira vez na história, e até agora a única, no revezamento 4 por 100 medley, ganhou dos Estados Unidos. Foi a única edição da história do Pan-Americano que o Brasil ganhou dos Estados Unidos no 4 por 100 medley. Se eu tivesse feito o índice, quem seria o atleta que nadaria o peito naquela prova seria eu. Então a sensação é que eu não tinha só perdido o Pan-Americano, eu tinha perdido aquela medalha de ouro emblemática. E um ano depois, em 2000, eu consegui a vaga olímpica e fui para os Jogos Olímpicos. E aí tu me pergunta hoje assim, Fischer, você troca a sua primeira participação olímpica de 30º colocado pelaquela medalha de ouro no revezamento pan-americano? De jeito nenhum. Então aquela derrota teve que acontecer para eu ser um atleta olímpico. Então assim, a dica é essa, não se cobre tanto, né? Aprenda com os seus erros e saiba que dos seus erros vão derivar com certeza outros acertos que vão levar à sua felicidade e ao seu objetivo. Muito legal. Excelente dica, hein? Essa... Você que está aí, você que está na sua carreira aí repensando algum movimento de carreira porque você eventualmente teve um sucesso, um resultado que você não considera sucesso ou que você não considera satisfatório, que está te frustrando. E isso acontece muito, acredito que na tua carreira profissional isso também, né, não parou de acontecer depois que você começou a atuar no direito, né? A gente tem vitórias e derrotas todos os dias, né? E como é importante a gente ouvir isso, apesar de ser muita gente falar sobre isso, né? Que
ganhar sempre não é o que faz o vencedor, é o que ele faz com a frustração, com a derrota. É isso que diferencia quem chega mais longe, né? É como você reage ao resultado inesperado ou negativo, ou a derrota, é o que você vai fazer depois. Então, eu acho que essa dica é sempre muito boa de a gente ouvir e de pessoas diferentes, de segmentos diferentes, porque eu acho que a aprendizagem, que é o tema do nosso podcast, né, a gente sempre fala disso, tem muito a ver com isso. Não é sobre jogar e ganhar ou perder, né? Ou você ganha ou você aprende, né? Então, olhar o erro como uma oportunidade de aprendizado, acho que é muito importante, né? Ou aquele resultado que você não considera satisfatório, que alguns chamam de fracasso, olhar como aprendizado, eu acho que é muito bacana. Resiliência e Fala aí, William, persistência. o que está passando na tua cabeça aí, cara? Para mim é simples, né? Eu resumiria Às vezes é a mais incrível importante do que isso. fala, resiliência e persistência. Eu acho que e aí é o que vocês colocaram, né, Fischer? Aí olhando para a sua carreira profissional, acho que isso é uma grande diferença, né? A gente tem anseios, expectativas profissionais e às vezes é o que o Júlio falou, às vezes a gente anda 2 passos e a gente achava que a minha carreira já tinha que estar num outro patamar, numa outra, e talvez ela não evoluiu tão rápido, mas isso não quer dizer que ela não está evoluindo. Tudo é um processo, né? E eu acho que um pouco disso que você tem nos passado aqui nesse bate-papo. Bem legal, bem interessante, realmente. Aí, posso emendar uma perguntinha aqui, Júlio, antes da gente seguir para o próximo quadro? Claro. Vai, Eu queria saber, Fischer, aí é fugindo claro, um pode ir. pouco do esporte, mas é saber um pouco, né? O que no direito te fez escolher a área tributária? O que te encantou numa área que é tão complexa, né? Tantos recursos, tantos temas sendo discutidos agora com a reforma tributária em voga. Enfim, o que te motivou lá atrás e como você tem visto esse momento tributário atual, só para não perder essa oportunidade aqui de te ouvir a respeito. A minha escolha pelo direito tributário, eu vou dizer assim, é até um pouco estranha, porque o meu pai meu pai é advogado, e meu pai atuou muito na área civil e trabalhista, então eu não tinha referências em casa do direito tributário. Mas o que me puxou para o direito tributário foi um negócio muito interessante. Quando eu estava na faculdade, a gente começou a fazer direito tributário 1, que era o direito tributário constitucional, que era baseado em conceitos e princípios constitucionais. Então, mercadorias. O que é circular mercadoria? Né? Eu lembro do meu professor falando isso. Se eu pegar um celular na loja e dar uma voltinha nele assim, eu circulei mercadoria, né? Então ele indagava a gente pensar um pouco sobre os conceitos. E na primeira prova de direito tributário na faculdade, eu tirei 2. Era uma prova de 5 questões discursivas, basicamente falando sobre conceitos constitucionais do direito tributário. E eu meio que decorei o Código Tributário, assim, e fui respondendo, né? O que é o ICMS? Eu escrevi Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, e o cara foi me dando 0, assim, E eu lembro que eu fiquei indignado, eu fui lá com a prova na mão, assim, mas eu respondi certo. Ele falou assim, não é isso que eu queria saber. Eu não quero saber o que é o ICMS. Eu quero saber qual que é a operação no mundo fático que vai ensejar, né, a hipótese de incidência que vai ensejar o fato gerador da cobrança do tributo. Então ele não queria saber que ICMS era circular mercadoria. Ele queria dizer que se eu pegar a mercadoria de um estabelecimento e levar para outro, emitir nota fiscal, isso vai gerar... O que eu quero dizer com isso? E aí volto para aquilo que a gente falou antes, né? Aquela derrota minha de levar um 2 na prova, falou assim, não, agora eu vou provar para esse cara que eu entendi esse negócio. E eu lembro que para eu passar de ano direto nessa matéria, que era Direito Tributário 1, eu tinha que tirar 3 9s, que era a somatória lá, né? Tem que alcançar
X pontos, sei lá. E eu tirei 10, 10 e 9. Nas próximas 3 provas do ano eu passei direto. Então, foi na faculdade por causa de um tropeço, uma prova que me fez gostar do direito tributário. E essa dinâmica do direito tributário, essa questão dos conceitos me fisgou, assim. E hoje em dia, com a reforma tributária e com a complexidade do direito tributário, você vê que o bom advogado é aquele que enxerga na nuance, que enxerga lá no princípio, né? Eu não fico adstrito só a eu emitir uma nota, o valor da nota é tanto, eu vou pagar imposto sobre aquela nota. Não, mas espera aí, o que aconteceu na emissão dessa nota? Onde está a mercadoria? Visitar o cliente. Eu fiz muito isso quando eu fiz vamos dizer, entre aspas, um estágio probatório numa empresa de auditoria. E eu participei em muita auditoria fiscal. A gente visitava o cliente, entendia a linha de produção, por exemplo, créditos de PIS e COFINS, né? O que dá direito ao crédito, entender qual era o insumo. Então, isso realmente fui me apaixonando por essa dinâmica e por saber que eu tinha sempre uma possibilidade de tentar interpretar aquela situação prática e achar uma brecha legislativa que pudesse ajudar meu cliente. A gente sabe que, geralmente, as brechas elas são a alegria e a tristeza de todo contribuinte, né? Porque ela pode ser uma brecha que vai te causar um transtorno enorme, mas pode ser uma brecha que vai te salvar de uma operação específica. E essas interpretações é que podem criar novos conceitos tributários, que é o que a gente vê hoje em inúmeras discussões no STF sobre conceito tributário, se entra na base do ICMS e vice-versa. Então, foi isso que me fisgou. E eu acho que eu puxo um pouquinho também isso do esporte, porque como é que eu ia fazer para percorrer os 100 metros peito mais rápido que meus adversários? A minha Filipina tinha que ser mais longa, mais curta, a gente testava, né? A gente olhava vídeo dos melhores do mundo. Então, onde é que eu podia achar uma brecha na regra não é na regra, mas na dinâmica normal do nado peito, porque eu não sou um atleta grande, não sou grande, não era grande, nem forte. Então eu tinha que ganhar em alguma forma, seria na frequência, na velocidade, na técnica, na agilidade, eu tinha que descobrir alguma forma de ganhar dos outros. E acho que essa dinâmica toda de ficar buscando saídas me atraiu também, porque o direito tributário acaba sendo isso, né? A gente buscar saídas para melhorar a condição financeiro-tributária da empresa. Muito bom. Excelente gancho com o esporte, hein? Mais uma conexão que a gente faz aqui de aprendizagem que eu acho que é fenomenal, hein? Agora acho que a gente já pode ir para o nosso quadro mais esperado e mais consumido aí. O que você acha, William? Vamos nessa. Esse quadro é o queridinho dos ouvintes. Agora o nosso quadro, você deu a dica de mestre, agora o nosso quadro, tiro no pé, é o que não fazer. Eu acho que esse é o quadro queridinho aqui, tenho certeza, dos nossos ouvintes. Então, o que não fazer, Fischer? Agora a gente quer entender o que você vivenciou e que você pode compartilhar do que não deu certo ou que você realmente comprovou que isso é um tiro no pé. Conta pra gente. Bom, no âmbito esportivo, para mim é muito claro, né, o que não fazer e o que eu acabei fazendo e percebi que foi um grande equívoco é negligenciar os sinais do nosso corpo, principalmente no que tange às lesões, né? Então, às vezes eu sentia alguma dor e eu negligenciava porque eu não queria parar o treino. E às vezes isso agravava o problema e me deixava mais tempo fora da piscina do que se eu tivesse naquele momento parado, avaliado com um médico, com um fisioterapeuta, feito uma prevenção, feito um tratamento e retornado. Então, assim, o nosso corpo dá sinais e a gente tem que saber interpretá-los e não negligenciar os sinais que o nosso corpo dá.
Então, para mim, isso foi um grande aprendizado, principalmente agora, vamos dizer assim, hoje, como ex-atleta e praticante da atividade recreacional em busca da longevidade, em busca da qualidade de vida, é que eu já não faço mais isso. Hoje, se eu estou aqui na piscina nadando e eu de alguma forma sinto alguma coisa, naquele momento eu suspendo o treinamento e vou tentar entender, vou procurar ajuda para que essa lesão não depois me deixe mais tempo fora da piscina. Então, teve uma passagem na minha carreira onde realmente, devido ao grande número de competições e treinamentos, eu meio que negligenciei os sinais que meu corpo estava me dizendo, e eu acabei tendo uma lesão grave que acabou prejudicando vários resultados aí na minha carreira. Então essa seria a minha dica. E se eu puder transportar isso para a vida, é a gente às vezes não negligenciar alguns sinais que o nosso meio, seja ele de trabalho, seja ele familiar, está nos passando, né? Se a gente está insistindo numa prática corporativa que não está dando resultado ou que não está sendo bem visto, a gente tem humildade para aprender que aquilo talvez não esteja sendo a melhor abordagem, ouvir os nossos colegas, conversar, né? Acho que se eu puder transportar essa negligência do meu corpo esportivo para hoje, eu diria que é humildade. Eu ser humilde o suficiente para, às vezes, assumir que talvez aquela abordagem não esteja sendo a melhor possível e perguntar para o meu coworking, né, para o meu colega ou para o meu próprio cliente o que ele está achando, se ele achou que a conduta foi a melhor possível, e repensar e analisar e dar um passo para trás para depois dar dois para frente. Hoje em dia a gente está falando muito de burnout em várias carreiras, né? Que é o efeito do sobrecarga de trabalho. Às vezes as pessoas começam a ter até problemas de saúde mental em função, né, da alocação muito intensa de, enfim, horas, né, de trabalho muito pesadas, muito intensas. Então acho que essa dica aí é fenomenal. Esse mês, inclusive, o mês de setembro, é o mês do Setembro Amarelo, né, de prevenção de saúdes mentais, e infelizmente no mundo corporativo tem muitas situações onde os ambientes se tornam tóxicos, e em algumas situações o ambiente não é tóxico, mas a forma como as pessoas encaram o trabalho. Hoje eu até vi uma figura que me chamou a atenção, alguém postou uma figura bem simples, né, um círculo colocando assim, trabalho, a palavra trabalho no lado de fora, e dentro a palavra vida. E do lado, o contrário, né? O círculo com a vida do lado de fora e o trabalho dentro. E a pergunta era, como é que você enxerga o trabalho, né? A vida está dentro do teu trabalho ou o teu trabalho faz parte da tua vida? Então acho que isso é uma coisa muito importante, né? Porque eu vejo assim que é uma das coisas que leva as pessoas às vezes a adquirir essa síndrome de burnout aí, né? Você começa a ter problema de memória, você começa a ficar ansioso, começa a ficar meio nervoso com as pessoas, sem paciência, e às vezes você não sabe o motivo, e pode ser o excesso de trabalho. Eu queria aproveitar esse último comentário e passar a bola para o William. Queria de novo agradecer ao Fischer, ao Júlio e a vocês que nos acompanharam até aqui, não deixando aqui de reforçar os nossos pedidos. Se inscrevam nos canais, deixem o seu like, nos acompanhem também nas plataformas de áudio, deem 5 estrelas, deixem os comentários, a gente sempre lê, procura melhorar, então para nós é sempre muito importante. Agradecer mais uma vez, Fischer, Júlio, deixo as palavras finais para vocês. Obrigado, pessoal, foi um prazer. Obrigado, William. Eu vou só fazer um reforço aqui na mensagem final. Compartilhe esse conteúdo com o seu líder, com o seu liderado, com os seus pares, com pessoas que você tem certeza que vão se beneficiar desse tipo de insight, lição, enfim, como você queira chamar, a experiência de um atleta olímpico que hoje está atuando na área de direito tributário e que fez várias conexões bacanas aí de aprendizagem, né, que trouxe do mundo do esporte e hoje aplica no mundo do direito tributário, no mundo corporativo. E eu vou passar a palavra agora para o Fischer se despedir de vocês aí. Obrigado, Júlio. Obrigado, William.
para mim é sempre um prazer e eu adoro falar sobre esporte, né? Eu adoro relembrar meus anos, vamos dizer assim, entre meus anos dourados de atleta. Eu aproveitar aqui a oportunidade e dizer que, né, meu livro vai ser lançado em novembro desse ano. É uma história que ela não fica adstrita somente a atletas ou ex-atletas. Eu acho que existem muitas coisas que eu vivenciei na minha vida que podem ser aproveitadas por pessoas que não são atletas. Quem quiser seguir lá os passo a passo de quando vai ser a publicação, eu criei um Instagram exclusivo só para falar do livro, que é o @FischerBiografia. A gente já começou a fazer algumas divulgações lá do passo a passo. Então eu tô muito feliz, porque foi um projeto de vida que eu idealizei assim meio que de forma despretensiosa. Quando meu filho nasceu em 2015, eu pensei assim, poxa, o Pedro não vivenciou nada da minha carreira de atleta, eu já tinha me aposentado das piscinas. Então eu comecei a escrever algumas coisas sobre como eu fiz para chegar nas competições internacionais, né? E fui descrevendo os meus primeiros anos aqui no tênis clube, falando da relação com meu pai, a relação com o estudo, porque eu queria deixar isso para o meu filho como legado. E de repente, eu estava com 50, 100, 200, 300 páginas escritas, estava entrando em nuances da minha carreira que eu lembro. Então foi um processo muito bacana, estou muito feliz com esse lançamento. Aproveito mais uma vez essa oportunidade para divulgar um pouquinho do livro e para dizer que recentemente também assisti um trechinho de aquele ator americano de comédia, Terry Crews. Ele falou assim, eu parei de tentar ser melhor e competir com outras pessoas. Eu não sou o Kevin Hart, eu não sou o The Rock, mas eles também não sou eu. Então eu sou único. E se você tentar ser único naquilo que você se predispõe a fazer, você vai ser um vencedor. Então não tente competir com o seu adversário, com o seu par. Tente ser você mesmo. E se você for você mesmo, você vai automaticamente ser muito feliz naquilo que você faz. Então termino deixando essa pequena dica de algo que eu vi recentemente que eu achei muito bacana. Muito legal, muito legal. Muito legal. Só não esqueça que eu vou querer o meu livro autografado, por favor. Obrigado, pessoal. Prazer e uma honra. Vou a Joinville, inclusive, Nós no também lançamento. vamos colocar na descrição do vídeo, você vai encontrar o link pro Instagram do lançamento do livro. Legal, obrigado. E aí você também vai poder, eu não sei se vai ter pré-venda, alguma coisa para você. Eu acredito que em algum momento vai surgir isso aí. Lá no Instagram vai ter todas as novidades. E aí você se conecta com esse arroba que a gente está colocando aqui na descrição desse vídeo, também no episódio do Spotify ou do Deezer que você estiver acessando, consumindo agora, vai estar na descrição para você poder se conectar com o Fischer e com esse lançamento de livro aí. Muito obrigado, pessoal, e nos vemos no próximo episódio. Valeu, pessoal.